Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje 11 de junho de 2025, 11/6/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor compartilhe, dê a sua curtida, faça suas inscrições, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para quem gosta de astrologia e que também vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, às 4h45 da manhã, horário de Brasília, começou a semana da lua cheia no signo de Sagitário. Ontem eu falei às 3h45, então me desculpem, começou às 4h45 da manhã, horário de Brasília, a semana da lua cheia em Sagitário. Então, lembrando aqui, lua cheia é a lua e o sol frente a frente. O sol em um signo, a lua em outro. Então, nesse caso, o sol em Gêmeos e a lua em Sagitário no mesmo grau, quer dizer, a 20 graus de Gêmeos, o sol, e a lua a 20 graus de Sagitário. E aí, essa lua cheia fazendo essa oposição ao Sol em Gêmeos, fazendo um trígono com Marte em Leão, e na sequência dos movimentos começa a fazer também uma oposição a Júpiter em Câncer, bem já ali no início de Câncer, e também na sequência do movimento fazendo também uma oposição a Mercúrio em Câncer, que vão estar em conjunção. Então, essa lua cheia no signo de Sagitário, o emocional, o sentimental das pessoas, muito expansivo, muita expansão, muito exagerado. Então, o emocional, o sentimental da pessoa, numa sensibilidade tal que ela fica assim exagerada, entende? Então, qual é a história? Olha só. Lunação em Gêmeos, dia 27/5. Então, plantação, lua nova. Depois veio a lua crescente e agora a lua cheia em Sagitário. Então, está expandindo o ápice dessa história, não é? O Sol ali em Gêmeos. Então, quer dizer, o ser das pessoas com a história da comunicação, do falar, do ler, do escrever. A lua em Sagitário, o emocional em expansão, expandido, expansivo. Então, muito sensível, muito sensibilizado, emocional, o sentimental dessa pessoa. E aí, esse emocional e esse sentimental das pessoas ficam ali numa história de um sentimento de justiça muito grande, uma necessidade de justiça muito grande, uma necessidade de alguma coisa em relação ao seu emocional e seu sentimental, está pedindo justiça, está falando isso, está clamando isso, porque o Sol está ali em Gêmeos, entende? E o Sol, o ser da pessoa, está ali no ambiente de fala, de falar, escutar, ler, escrever, comunicar, entende? Sobretudo com relação à legalidade da história, à justiça da história, porque Sagitário e Júpiter falam das instituições judiciárias, das instituições religiosas, das instituições universitárias, acadêmicas, entende? O ensino superior. Então, o mundo superior. E Gêmeos fala dos primeiros estudos. Então, assim, o ambiente dessa fala, dessa comunicação, desse clamor por justiça, por ser justo, por desenvolver a justiça, é muito grande. A oposição é uma conversa, ó, frente a frente, entende? É um desafio que está frente a frente, que está pedindo uma fala, que está pedindo uma conversa, que está pedindo uma comunicação, que está pedindo um diálogo, que tem que falar, olha, vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui de uma forma justa, vamos resolver isso aqui de uma forma legal, vamos resolver isso aqui na lei, se for o caso, entende? Porque conversando se faz justiça, se faz o justo. Agora, se de repente as partes
estão frente a frente, ficam só na discussão, ficam só no embate, ficam só na conversa, né? Vai ser levado para o fórum judiciário, quer dizer, para a lei dos homens. E depois vem a lei maior, que é a lei de Deus. Entende? E olha onde é que está Júpiter. Júpiter está em Câncer. Júpiter é o regente de Sagitário. Então, quer dizer, e Câncer é o signo regido pela Lua. Então, esse clamor, na verdade, não é só um clamor pessoal, individual, um clamor coletivo. A sociedade, de uma maneira geral, está querendo justiça em tudo que está acontecendo no mundo, seja no âmbito pessoal, individual, seja no âmbito coletivo. Parece que as pessoas estão assim, não aguentando mais as injustiças que ficam acontecendo aí nas cidades, nos países, no planeta, e parece que a justiça não funciona. E aí tem um perigo muito grande, porque as pessoas podem começar a querer fazer justiça com as próprias mãos. Se as instituições judiciárias não funcionarem, fazendo valer a lei para todos, se as instituições religiosas não funcionarem de uma forma justa, correta, honesta, se as instituições acadêmicas e universitárias e dos ensinos superiores também não funcionarem dessa mesma forma, quer dizer, ensinarem, passarem o conhecimento correto, de maneira sábia e com sabedoria, aí as pessoas começam a se revoltar, começam a se sentir injustiçadas. E esse Mercúrio ali em Câncer, o mental de cada um, né? No emocional de cada um, no sentimental de cada um, no mental de cada pessoa, começa a trabalhar isso dentro de casa, depois dentro dos bairros, dentro das cidades, dentro dos estados, dentro do país, do planeta, porque Câncer fala da casa, do lar. E o planeta é a casa de todos. E a oposição é uma conversa frente a frente, e ela começa a debater, a sociedade começa a debater, a sociedade começa a conversar. E emocionalmente as pessoas começam a ficar se sentindo que não tem justiça. Que a justiça não é ensinada nas universidades, nos ensinos superiores. Que a justiça não acontece e não é ensinada e mostrada de uma maneira verdadeira, clara, nas instituições religiosas, que a justiça não acontece e não se faz valer no âmbito das instituições judiciárias. E a pessoas estão nesse clamor de uma justiça verdadeira, clara, honesta, para todos. E aí começam os embates. As pessoas começam a conversar com elas mesmas, depois começam a conversar umas com as outras e ficam nessa percepção de que a justiça não está acontecendo, de que uma lei verdadeira, honesta, não está acontecendo. E aqui, ó, nessa oposição aqui, ó, pode acontecer também, sobretudo, da Lua em oposição ao Sol em Gêmeos, da Lua em Sagitário, já fazendo oposição ao Júpiter, que rege Sagitário, e a Lua, e o Júpiter em Câncer, a Lua que rege Câncer, e Mercúrio, começa a aparecer as conversas, começa a aparecer as falas, começam a aparecer as denúncias de muita coisa que está escondida, que está na ilegalidade em todos os âmbitos, sobretudo nos âmbitos judiciários, nos âmbitos de ensinos superiores, das instituições religiosas, entende? E quando eu estou falando dos âmbitos judiciários, não é só ali o mundo dos juízes, não. É dos advogados, dos delegados, dos investigadores, entende? Dos agentes de polícia, civil, seja da cidade, seja do estado, seja do país, seja do estrangeiro, entende? Todos esses agentes que têm provas,
e que sabem do que acontece numa situação dessa, eles começam a soltar, colocar a boca no trombone e começam a soltar todas as mazelas, tudo que está escondido, todas as falcatruas começam a denunciar tudo isso, entende? Seja na família, seja na cidade, seja no estado, no país, no planeta, nos países estrangeiros, quer dizer, começa a esparramar. E com a internet isso fica muito fácil de esparramar essas coisas que estão escondidas, justamente porque no emocional da pessoa está ali um sentimento de ter cometido injustiça no mundo. Então, um agente de polícia que atendeu a ordem ali de um delegado, que esse delegado atendeu a ordem ali de um juiz, de um governador, de um deputado, de um senador, de um presidente, e que cometeu uma ilegalidade, essa pessoa ali no seu emocional, no seu sentimental, ela fica muito incomodada. O mental dela fica muito incomodado. E aí ela começa a pôr a boca no trombone. Começa a soltar todas as falcatruas. E geralmente essas pessoas têm provas disso. Provas mostrando detalhes das operações, provas de documentos, entende? Provas de gravações, provas de conversas. Outras pessoas acabam confirmando tudo isso. Porque o mundo tem que caminhar e está caminhando para uma outra egrégora, para uma outra história. Para a própria evolução do mundo, das pessoas, do planeta, senão a destruição total. Mas existe uma força superior que também, né, participa disso. Essa força é o seguinte, quando as pessoas ficam achando que Deus vai manifestar, Deus é o seguinte, não aplaude as nossas coisas boas e também não julga, não. Mas dentro dessa criação maior, existe o plantar e o colher. Entende? Então, plantou má semente, vai colher as frutas ruins. Plantou boa semente, vai colher bons frutos. Lá na lua nova do dia 27/5, que foi a lunação de Gêmeos, foi a lunação da plantação, foi a lunação do semear, mas foi a lunação também da introspecção. Então a pessoa ali, ó, ela desenvolveu a introspecção e começou a pensar o que fez a vida, o que faz a vida, o que anda fazendo a vida, né? Também plantou, semeou, depois cresceu e agora é o ápice dessa história. Lua cheia. Semana da lua cheia. E é ali, ó, em Sagitário. Então está falando muito das instituições religiosas, judiciárias, acadêmicas, dos ensinos superiores, entende? E aí o regente de Sagitário, Júpiter em Câncer, então assim, falando muito do passado, das raízes, da ancestralidade, da família, das famílias, entende? Da casa de todo, do lar de cada um, mas do lar geral, que é o lar planetário. O planeta Terra é a casa de todos, e Câncer fala da casa, do lar. Mercúrio ali, ó, em Câncer. Então, o mental da pessoa pensando muito nesses assuntos, e ali junto com Júpiter. Então, não é história de ter sido justo, de ter sido injusto, de ter feito algo de uma maneira legal, de uma maneira ilegal, que favoreceu alguém que não favoreceu a maioria por conta de ter caminhado na ilegalidade, na injustiça. Entende? Então, prestem atenção aí no mundo que vocês vão ver isso aí acontecendo na cidade que vocês moram, no estado que vocês moram, no país que vocês moram e no planeta. Muitas falas nesse sentido, muitas conversas nesse sentido. Entende? Então, agora começou a semana da lua cheia, no signo de Sagitário. E aí está pedindo para andar de maneira justa, está pedindo para viver os conhecimentos de maneira sábia, com sabedoria, com honestidade, com verdade. Com verdade, para ter liberdade. A verdade dá essa liberdade. Percebe? Então, observar tudo isso aí.
observar essa história de estar andando de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira legal, com conhecimento, com sabedoria. Quem estiver caminhando aí pelos caminhos da mentira, da inverdade, vão ser descobertos. Vai ser colocado aí e exposto a todos. Beleza? Bom, se quiser saber mais, procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência para fazer o seu mapa, para saber aonde sei que tudo está caindo no seu mapa. Ou se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, entre em contato, tá? Para a gente estabelecer uma comunicação, explicar como é o meu atendimento. Eu atendo presencialmente, via web, online também, tá? Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial, ok? E uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, até mais, fique em paz.